Vou falar aqui um pouco sobre o índice e como que daria para buscar algumas operações hoje, ainda que foi um dia bem difícil, principalmente porque foi uma reversão aqui muito forte. Então, primeiro que vou mostrar nos 60 minutos, o que eu estava observando lá no início do dia, que foi comentado também com o pessoal lá da sala. Então, existia aqui uma resistência anterior muito importante, e aí na abertura do dia, é, o preço abre com um gap e vai acima desse ponto. Ele poderia sim criar aqui um FBO, um falso rompimento, e aí voltar abaixo. Outra coisa também que eu comentei lá, que a gente comentou, era sobre os 60 minutos. Ele tem um movimento muito parabólico aqui nos 60 minutos. Então até tinha uma linha aqui que é uma região, mas o mais importante não é somente a linha, é esse movimento um pouco parabólico aqui dos 60 minutos. Ele poderia sim ser muito mais parabólico que isso. Existem movimentos mais parabólicos que esse movimento aqui, porque aqui ele ainda chega com certas correções laterais, então essas correções aqui podem se dar impulso para ele ir bem mais longe e criar um movimento muito mais parabólico que isso. Mas ainda assim ele tinha assim, uma linha passando aqui que poderia entrar vendas aqui acima dessas regiões, e ainda mais que tinha uma confluência aqui nos 60 minutos. Mas lá pelo 5, que é o gráfico operacional, ele não deixa aqui comportamentos claros assim de venda no início do dia, porque você tem um movimento muito forte de alta, um gap de alta, uma barra forte de alta e uma certa continuidade aqui por algumas barras. Mas então as barras começam aqui a ficar um pouco exageradas, principalmente a barra 5, mas isso aí não é motivo para vendas, porque você ainda tem um mercado de alta que rompeu essa região, isso aqui é uma região e está conseguindo se manter acima aqui por algumas barras. E aí um ponto importante aqui é que o preço começa a violar aqui mínimas de barras. Então ele vem aqui e viola a mínima da barra 2, falha e vai acima. Essa barra 3 é uma barra grande aqui de compra. O fechamento dela é vendido, cria a barra 4. A barra 1 é uma barra forte de compra. O fechamento dela é vendido, que cria a barra 2, uma barra de venda. Então, novamente, o preço vem abaixo de barra, mais uma tentativa. A barra 5 viola a barra 4 e falha, gera uma barrona de compra. A barra de compra é uma barra aqui forte de compra, ela é vendida. Então, você está vendo barras fortes de compras que são vendidas. Fecha a barra forte vendida. Fecha a barra forte vendida. Duas falhas já na venda. E aí, talvez aqui em algum momento você poderia é, tentar vender junto, porque é, estavam acontecendo tentativas na venda, mas quando você vende aqui, você não tem ainda vendedores ganhando dinheiro, você obviamente vai estar se adiantando um pouco. Então você está correndo um risco bem maior de levar um stop. E um ponto talvez positivo é que não é mais a primeira tentativa dos vendedores. Tem vendedores talvez tentando acumular força aqui nessa região, que pode sim ser um falso rompimento lá nos 60 minutos. E aí isso aqui poderia levar um swing, então acaba que o teu alvo pode compensar. Ou pelo menos aqui você teria que fazer uma parcial no 1 para 1 e tentar segurar o restante para ir até a abertura do dia. Foi mais ou menos o que eu fiz, então eu fiz a venda aqui na base 6, foi o primeiro trade. E aí eu segurei, fiz a parcial no 1 para 1, não lembro aonde aqui, no 1 para 1 da barra, e segurei o restante para sair na abertura. O preço passou aqui muito forte, então eu segurei mais. E aí na volta aqui da barra 13, aí eu saí fora do restante, porque aí deu para ver que o preço realmente poderia ser um dia lateral, big up e big down, e o preço faz aqui o fundo duplo e leva acima. Então isso aí acabou não confirmando, mas enquanto o preço conseguiu se manter aqui nessa região e bem lateral aqui com base com pavio com sobreposição, eu ainda fiz mais uma compra aqui abaixo da barra 15, por exemplo. Por exemplo, não, foi aqui no que fiz a compra, com ordem limitada. O fechamento da barra 17 já mostrou que a minha compra provavelmente iria falhar, o preço não iria voltar acima. E aí então aqui quando estava se formando a barra 18 eu já desisto, porque não faz mais sentido eu continuar em uma operação perdedora, tentando buscar o fundo de um mercado que vem caindo forte. E nesse momento o mercado já tinha mostrado que ele tinha deixado aqui acima um gap aqui aberto. Então isso aqui são detalhes muito importantes. Ele deixou um gap aberto e aí depois que ele falha aqui minha operação, tento fazer uma volta na barra 19 e a barra 19 não consegue realmente ter uma continuidade e falha, o preço fechando aqui abaixo nessa barra 21, principalmente na barra 22,
ele vai aqui deixar um novo gap aberto. Ele já fez o pullback, o gap ficou aberto. Então você tem gaps na queda. Um mercado muito forte aqui começa a se formar na queda e para mim, a partir aqui da barra 21 ou da barra 22, para quem preferir, não existem mais compras até que os compradores não ganhem dinheiro. E aí aqui eu vendi mais aqui na 21, fiz mais uma operação aqui na venda. E aí, a partir aqui desse momento, você não deveria mais buscar compras por price action. Obviamente, aqui tem um fechamento, um toque aqui por cima aqui de um fechamento de gap. O fechamento realmente do gap é aqui nessa barra aqui, no fechamento dela. Então, eu fiz a venda aqui, uma parcial foi aqui em cima, por cima aqui no fechamento de gap, porque aqui agora parece, dá para ver que é muito forte, o gráfico pronto é muito fácil, mas no momento essas bases aqui com pavio elas iam, voltavam, o preço quem vendeu a 21 aqui, como eu teve que segurar aqui na formação da barra 22, que em algum momento ela voltava, depois a 23 foi uma barra de compra, a 24 em algum momento estava até aqui em cima uma barra de compra, depois voltou tudo, então, e aí o preço não conseguiu mais adentrar esse ponto aqui, esse pontinho aqui de rompimento. O corpo das bases não conseguiu mais invadir essa região. E aí o preço vem abaixo que buscar parciais. E aí depois alvos aqui finais para quem saiu com ordem limitada para sair do trade, para quem tinha vendido aqui. No meu caso eu não fiz isso, então eu segurei a operação até a formação da barra 28, aqui muito próximo aqui do fechamento dela. Quando ela estava voltando esse pavio aqui, eu já saí da operação, porque aqui sim você já vê aqui o exagero do mercado. E aí também ele está assim, em regiões de resistências. E esse movimento aqui, a partir aqui de algum ponto, ele começa realmente a ser muito parabólico. Cada vez mais parabólico. Você já tem aqui alguns clímax consecutivos. Essa barra aqui, inclusive, 28 poderia sim ser um clímax do movimento e levar ele acima. E aí a gente acompanhou lá no barra barra na sala nesse momento e a gente realmente percebeu que essa barra aqui não foi um clímax, mas a gente só percebeu isso depois da continuidade. E mais algumas características técnicas que a gente estava observando lá, um ponto bem importante. É, e aí aí depois o preço vem abaixo. Aqui não existem compras, desde esse ponto aqui mais ou menos não existem compras. Então qualquer pessoa que comprou aqui tentando se adiantar o preço levou stop, talvez porque poderia ter operado um pouco melhor, principalmente aqui depois dessa região aqui. Então até aqui nessa barra aqui poderia sim ser comprada a barra, talvez ter a correção dela, mas aqui para baixo aqui já realmente não existem mais compras de forma alguma, principalmente aqui depois dessa barra aqui. Então você não compra mais, você olha as máximas de barras, desde aqui o preço não perde máximas de barras, nem viola as máximas. Isso aqui é um mercado muito forte, você só opera em uma direção. Ou fica de fora esperando correções para você tentar entrar em correções. Que aí no caso quem estava tentando vender acima de barras não conseguiu também, foi muito difícil. Só conseguiria vender aqui, talvez acima de barra, primeira vez que o preço veio acima de barras, mas ainda deu certo, né? Para quem então quem esperou tudo isso e aí vendeu somente aqui, parecia obviamente que o mercado estava muito já esticado, mas não existe isso, porque a tendência é forte, ela vai ir muito mais do que se pode imaginar. Então, quem vendeu aqui ainda conseguiu aqui um bom movimento para baixo e aqui uma nova tentativa de clímax na barra 48. E aí realmente esse aqui realmente aí depois voltou, corrigiu, confirmou que era um clímax, mas ainda assim o preço é, teve muitas dificuldades aqui de passar a média móvel, depois veio testar esse topo aqui anterior, tinha um gap aqui anterior aberto, ele foi aqui fechado, mas o preço também só fechou e não conseguiu sair dessa região, criou um FBO aqui acima desse ponto aqui anterior, que foi esse 2BR. Então, quem estava vendendo aqui na média talvez até tenha estopado, e aí outras pessoas talvez, ou até mesmo reentrado aqui, por exemplo, na base 68, que foi um trade com uma mão bem menor que eu fiz aqui na parte da tarde, porque eu já tinha encerrado, que eu vendi essa barra. Então, como o preço enrola aqui e vira um arame farpado, ou você segura para swing sabendo que tem baixa probabilidade, é, não é baixa, uma probabilidade menor, ou você cai fora da operação quando você vê que não anda, né? Então eu saí fora, até demorei para sair por aqui assim, nessa barra 86, 38, saí com quase 0 a 0 e um pequeno ganho. Porque eu vendendo aqui, eu vendo a favor desse impulso forte aqui, sabendo que um dia com essa força provavelmente vai fechar na mínima
a barra do gráfico diário ou muito próximo da mínima. Então, quando o preço está aqui assim, ele está fechando gaps e ele está na região da média móvel, uma correção, e ele está um pouco longe já da mínima, e o preço tende a fechar aqui na mínima do dia ou em uma nova mínima. E aí foi isso que realmente acabou acontecendo depois, né? Mas isso aqui foi só no final do dia aqui, que opera day trade, seria muito mais difícil pegar esse movimento. Mas realmente no final do dia ele só acelerou aqui e aí fechou exatamente na mínima, que era o que era mais ou menos esperado por price action. E aí, então, esse seria mais ou menos o dia operacional. E aí, falando de compras, então, onde que compraria? Onde que você compraria depois de toda essa queda? Então, aí, preferencialmente, você buscaria vendas, né? Pegar correções e tentar vender, buscar vendas. E aí, quem compra, assim, é bem difícil achar trades na compra, porque se você, para você acertar uma boa compra, você teria que comprar, por exemplo, aqui. Seria um tipo de compra, mas só que aí você vai estar operando talvez de uma forma muito agressiva, assim. E aí, se você faz isso, você pode até ter bons retornos, mas você precisa entender que de cada uns 10 trades, aí uns 6, 7 trades você vai errar. Então, se você fizer 100 trades, uns 70 trades você comprando aqui num sinal como esse, acreditando que isso aqui é um clímax, é, de uns 100 trades que você fizer, uns 70 trades você vai aceitar o stop aqui abaixo, um pouco mais abaixo, e dos outros 30 ou 20 trades que você acertar, você não deve sair somente na média móvel aqui, então talvez uma parcial aqui ou uma parcial na máxima, mas você precisa segurar teu trade para pegar um swing aí para cima, porque senão não compensa. Então, por isso que é preferível você operar na venda num dia como hoje. Por isso que eu nem comentei mais aqui de compras. Então, que você tenta, tenta achar formas de entrar na venda. Aqui em cima eu até ia tentar reentrar na venda depois que eu saí aqui nessa barra. Eu saí nessa barra aqui e o preço deu uma continuidade. Eu poderia até tentar reentrar na venda. Mas no meu caso eu só reentraria, por exemplo, acima de barras. Estava esperando o preço vir acima de barras, ele não veio, não veio, não veio, demorou muito. E aí aqui embaixo eu já fiquei mais desconfortável, eu já tinha parado também. E aí aqui talvez eu nem entraria na venda, mas também, obviamente, não entraria de forma alguma na compra. Isso é importante, porque o primeiro passo aí para a consistência é primeiro parar de perder dinheiro e aí depois evoluindo aí ao longo de meses, um ano aí pelo menos de evolução. E evolução não significa ganhar dinheiro, porque ninguém no mercado é, sai de perdedor de dinheiro para ganhador de muito dinheiro em dias ou semanas. Isso é um processo. Então, primeiro você começa a perceber que fica cada vez mais difícil de você perder dinheiro, você começa a parar de cair nas armadilhas, e aí, com o tempo você vai cada vez acertando mais operações, e aí o teu relatório de performance, obviamente, em algum momento vai começar a subir, mais do que cair, e aí você vai, com o tempo, com os pequenos lucros, você vai aumentando o tamanho da conta e ao mesmo tempo também praticando cada vez mais para aí depois, futuramente, conseguir aumentar ainda mais os contratos, caso você queira fazer isso.